Olá, boa tarde a todos e todas. Queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui hoje. Agradecer também ao convite para mediar essa mesa. Assim, é uma honra, né, participar desse grande evento promovido, né, pela Quatro Arte e convite da Marília Pânitz, né, essa grande articuladora e que está proporcionando para a gente esse momento de pensar e criar também um espaço muito afortunado, né, assim, de poder produzir, né, crítica, pensando nessa lacuna crítica que existe, né, entre a passagem do Amilcar, né, até agora, assim, né, entre 2002 e 2022. Então, é uma alegria poder estar aqui, eu agradeço. E hoje vou apresentar aqui essa mesa. Tenho a felicidade de estar aqui mediando essa mesa com Aldones Nino, Fabrícia Jordão e Matias Monteiro. A gente vai, infelizmente, Aldones não pode estar aqui presencialmente com a gente, mas ele está aqui, por sorte, a gente está conseguindo estar bem conectado. Bem-vindo, Aldones. É, a gente vai iniciar então com ele. Eu queria só trazer aqui umas palavras que, enfim, acho que também entendo esse convite de Marília, assim, e me sinto muito tocada por ter, acho que essa sensibilidade na escolha, né, nos convites, assim, né, acho que hoje eu entendi, assim, por que que eu estou aqui, né, talvez não tivesse tido muito tempo de refletir sobre isso, e hoje eu falei, nossa, gente, Marília é tão sensível, né, assim, nessa articulação curatorial das outras subjetividades, né, para contribuir, para congregar os pensamentos, as ideias e os fazeres, né. Mas fiquei pensando muito nisso, que é da gente, de alguma forma, hoje poder trazer o pensamento e a prática do Amilcar, né, a partir também dessa sorte de poder estar do lado desse jardim de Amilcar de Castro, nessa reunião imensa de obras, né, da coleção do nosso querido Márcio Teixeira, perdão, me fugiu o nome. Acho que é uma sorte a gente poder estar falando dele, estar podendo trazer essa memória e também repensar o lugar dessa produção, né? Eu acho que hoje, acho que tem muitas complexidades, ah, muitas coisas que a gente pode olhar e pensar e questionar, mas também atualizar, né? Esses sentidos, eles estão sempre se atualizando, e acho que a gente teve essa contribuição ao longo desses dias, com várias falas muito ricas, né? Para pensar, tanto acho que a partir da questão formal, mas também simbólica, com essa contribuição para o imaginário, mas também politicamente, formalmente, esteticamente, né? Assim, quais são esses rastros, né? Acho que essa é a ideia, a provocação de Marília, né? Como ele fala com esses novos tempos. Então, como que esse pensamento construtivo que se instaura no Brasil também como parte, né, de um esforço, de um projeto de nação, né, um esforço construtivo, como que a gente pode pensar mediante uma série de interrupções, né, dessas tentativas, o que a gente consegue trazer disso para hoje e como a gente consegue se conectar com essas ideias construtivas, né? Pensando no modernismo, né? E acho que esse momento de um giro ontológico que a gente se encontra hoje, como que a gente pode pensar essas questões, né? Assim, simbolicamente, politicamente, ou a partir de uma ideia também de sintoma. Então, minha provocação para a gente abrir essa mesa hoje é um pouco isso, assim, né? Como que essa materialidade se instaura, né, simbolicamente, no imaginário e politicamente, de tantas, afetivamente, poeticamente. Então, queria convidar para a gente iniciar a mesa com o curador, com Aldones Nino. Antes, dizendo só que a gente vai fazer essas apresentações, né, vamos fazer duas apresentações, uma pausa, mais uma apresentação, e ao final a gente vai abrir para um debate, vamos receber as perguntas, né, do público, de todo mundo que estiver aqui, que quiser participar, e acho que às 18 horas a gente encerra, não é isso? Então, queria convidar agora para iniciar essa conversa, o Aldonis Nino.
Vou apresentá-lo aqui para vocês. Aldonis é assessor de projetos de pesquisa e curadoria do Instituto Inclusartes, no Rio de Janeiro, e curador adjunto de Collegium, em Arévalo, na Espanha. Doutorando em História e Arte pela Escola Internacional de Posgrado da Universidade de Granada, em Artes Visuais pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bacharel em História da Arte pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É mestre em História, Políticas e Bens Culturais pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, CPDOC. É bacharel e licenciado em Filosofia pela Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, o SJT. Ele desenvolveu projetos curatoriais nos últimos anos na cidade do Rio de Janeiro e São Paulo, no Brasil, em Lisboa, em Madrid e Arévalo, na Espanha, atuando em instituições públicas e privadas com foco no desenvolvimento de propostas que articulam a historiografia e a curadoria como plataformas de enunciação e desvio frente aos regimes hegemônicos. Participou ativamente de eventos e publicações nacionais e internacionais em instituições como a Universidade de Harvard, Universidade da Califórnia, Universidade do Porto e o Instituto de Estudos Avançados de Nantes, na França, entre outros. Bom, eu passo a palavra agora ao Donis, para que ele continue. Obrigada. Olá, pessoal. Espero que todo mundo esteja conseguindo me escutar. Agradeço, né, a apresentação e também agradeço a presença de todo mundo e também faço minhas palavras, né, que já acabaram de serem ditas, agradecendo também a Marília, a Dayana e por todo esse cuidado e sensibilidade que envolveram os temas, né, que perpassam esse seminário. Então, eu quero, na verdade, né, compartilhar um pouco sobre o que me moveu para estar participando nesse seminário também, porque logo que eu recebi o convite, eu fiquei, né, dando voltas e voltas. Acho que a coisa que mais me custou foi exatamente qual seria, né, a abordagem ou de que maneira eu poderia contribuir com outras falas ou outros olhares para a obra do Amilcar, que é um artista que eu conheço um pouco, já visitei algumas exposições dele, mas foi um artista que certamente, em certa medida sempre me provocou e eu não tinha tido oportunidade de me voltar para sua obra, né? Então, nesse tempo de pensamento e de organização para essa apresentação, eu fiquei muito dando voltas, lendo textos e pensando qual poderia ser essa minha contribuição. Então, agora eu vou aqui compartilhar a tela com vocês, simplesmente para trazer algumas imagens que me moveram. E aqui, apresentação. Eu acho que tá tudo certinho, né? Então, o título que eu propus, né? Que na verdade eu parti para essa fala a partir do texto, e do texto depois eu fiz a apresentação, mas e aí eu proponho, né, como título esse tema: Amilcar de Castro e a participação diante da precarização, temporalidade e empatia. Então, em certa medida, né, eu fui sendo guiado por um tema que atravessa a minha tese de doutorado. Eu já trabalhei um pouco com os artistas neoconcretos, né, e principalmente ali no momento do início do movimento e Aldonis, como se dá esse tema da Aldonis, participação. Oi? só um minutinho Oi. que parou o seu som aqui. Tá. Ah, tá bom. Voltou? É sempre assim essas coisas, né? No teste estava tudo perfeito. Mas quando voltar, você só comentar comigo. Tudo certo? Eu vejo vocês se movendo assim, não está travando. Ok. Pode ir lá, Aldonis. Ah, tá. Então é isso, né? O que eu tava, não sei até que parte travou, mas então sobre essa questão, né, da participação e principalmente como essa participação relacionada com a obra de arte ela pode se dar em determinados contextos. Na minha dissertação, né, eu trabalhei com alguns artistas vinculados à produção ali na época da ditadura e de como esses processos, né, se davam, principalmente ali na cidade do Rio de Janeiro. Então, quando eu estava vendo, revendo o material e vendo em que medida eu poderia aportar para essa discussão, eu
Eu comecei, né, primeiro com essa pergunta, né, outras falas e outros olhares. Então, diante, né, eu li, eu pesquisei sobre todo mundo que estava participando do evento, então eu vi que certamente todo mundo ia poder contribuir de distintas maneiras sobre o que foi constituído, né, o que faz parte da historiografia do Amilcar. Então, a minha primeira questão foi, né, como falar algo diante de pessoas tão especializadas já nessa obra e diante de tanta coisa que já foi escrita e já foi articulada a partir da obra do Amilcar de Castro. Então, nesse momento que eu estava ali, né, buscando essa delimitação de qual seria essa abordagem, e que, como eu venho da história da arte, eu estava indo muito querendo partir da historiografia, né? Então, fazendo aquele exercício que na academia a gente costuma fazer bastante, que é, né, pegar um tema, uma obra, um artista, estudar, ler e a partir desse referente a gente tentar aportar e contribuir com algo. E tem uma questão que eu acho que é importante, né, ressaltar. Primeiro, eu sou muito grato ao Banco do Brasil. A primeira vez que eu entrei numa exposição de arte foi no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo. E as minhas pesquisas, né, quando eu falo, né, até como foi citado no momento da apresentação, essa questão de regimes anti-hegemônicos, de questões, né, em algumas perspectivas decoloniais, esses temas eles chegam a mim não exatamente como uma escolha a partir de um elenco de temas que eu busquei, mas foi porque, na verdade, o meu percurso, né, e a minha relação junto com a história da arte, junto com a curadoria, veio principalmente por esse lugar de distanciamento, porque eu venho, né, de uma família de pais analfabetos que nunca me levaram para conhecer exposições, museus, espaços de arte contemporânea. Então, a primeira vez que eu entrei numa exposição de arte, eu nunca esqueço, foi no CCBB, e foi uma exposição do Escher, e eu já tinha 23 anos, né? Quando eu tive esse primeiro contato. Então, quando eu fui para a graduação em História da Arte, e eu conheci a poética de tantos artistas, eu conheci, né, a teoria que estava por trás de tantas obras e coisas tão interessantes, sempre me questionava e me incomodava exatamente como determinados grupos sociais são tão afastados, né, desses temas. Então, os artistas, eles têm as suas propostas, muitas vezes, né, muito abertas, de maneira muito interessante, só que, em certo sentido, na nossa sociedade, há um distanciamento entre aquilo que é proposto e aquilo que se efetiva no mundo real, né, nesse mundo dessas relações. Então, principalmente nesse contexto, que a obra dos neoconcretos ainda me chama mais atenção, né? Essa questão da participação e da relação que, no primeiro momento, pode se dar muito pelo estranhamento, mas me interessando para onde essas relações podem nos levar, né? Então, em certa medida, né, eu trago essa imagem. E principalmente que foi esse choque cultural que eu passei quando eu fui estudar História da Arte no Rio de Janeiro. Então, pensando, né, de como que era essa cidade, esse rio que a gente conhece, que a gente vê nas novelas que passam no Brasil inteiro, que estão nos cartões postais, e como que essa cidade lida com esse contexto, né, de precarização, com o enorme número de pessoas em situação de rua. Então, né, aí nesse momento eu lembrei de um episódio que aconteceu em 2021 e que eu acho que, né, muitos de vocês podem até estar familiarizados já com ele, mas e que envolve uma escultura do Amilcar, uma obra de arte pública, e eu acho que o espaço público, né, e as obras do Amilcar em grande medida, elas são envolvidas, né, por essa relação, tanto da paisagem que a cerca e também dessa instalação e da relação que se dá nesses espaços. Então, eu escolhi, né, a partir de uma obra do Amilcar, que ela foi instalada no primeiro momento no centro da cidade do Rio de Janeiro, em 95, uma obra, né, que em algumas partes ela até aparece como sem título, mas ela é reconhecida como a Estrela. É uma obra que é uma réplica de um trabalho que ele apresentou na Bienal de São Paulo. E o primeiro ponto, né, que me interessa é exatamente a instalação dessa obra que se dá no centro da cidade do Rio de Janeiro. E logo depois, né, alguns episódios acabam resultando no deslocamento dessa obra que está no centro, e essa obra vai para o Leblon. O Leblon, que é essa parte do Rio de Janeiro, né? Muito mais ligada a outros processos de circulação e de como, né, o primeiro ponto é o porquê essa escultura ela sai, né, dali da área central
e ela vai se deslocar para esse bairro vinculado a esses grupos socialmente e economicamente que prevalecem, né, ali no Rio de Janeiro e ocupam o Leblon. Então, no primeiro momento, foi pensar, né, sobre essa questão do centro, das pessoas que circulam, que habitam o centro do Rio de Janeiro, e de como há alguns elementos que apontam, né, a necessidade de deslocamento dessa escultura que está ali para esse bairro. Mas e aí isso que poderia ser, né, um determinado caminho, uma abordagem para se pensar a história dessa escultura, eu acho que ela acaba sendo sobrelapada por uma outra questão. Essa é a obra, né? A estrela, a obra que eu estou falando. Nessa imagem, a gente já está vendo ela no seu lugar atual, que é esse lugar do Leblon, no Rio de Janeiro. E aí o debate, né? Enfim, aí eu trago uma frase do Amilcar que está muito na base, né, desse pensamento neoconcreto, mas que ele diz: eu acho que criar está junto com viver. Arte e vida e que arte e vida são a mesma coisa. Então né, é um, um pensamento que vem, né? Tá ali no Amilcar, e eu acho que ele é muito relacionado com várias outras propostas dos neoconcretos. Então aqui eu trago, né, só alguma imagem, eu acho que de alguns trabalhos muito emblemáticos desse contexto, que é um parangolé do Hélio Oiticica, né, o trabalho caminhante da Lígia Clark, e eu esqueci o nome desse outro trabalho, que é um trabalho da Lígia Pape. Mas o que me interessava, né, mostrar exatamente como nesses trabalhos, nessas propostas neoconcretas, o humano, né, a pessoa, quem está experienciando, enfim, todos os nomes que a gente pode estar, mas o humano está ali, né? Ele faz parte muito ativa da relação que se dá com essas propostas. E isso que eu acho que é um ponto que sempre me deixou muito encantado, né? Com essa maneira de encarar as produções culturais, as obras artísticas. Então, pensando, né, a partir dessa questão dos neoconcretos, que é um ponto de aproximação para a gente poder pensar a obra do Amilcar, e exatamente com esses contrastes que eu falei sobre essa relação entre os corpos, entre os grupos sociais, entre a relação entre centro, periferia e bairros nobres do Rio de Janeiro. E aí eu chego com essa imagem, né, que é o episódio que eu comentei de 2021, que aconteceu em julho de 2021, acabou praticamente de completar um ano. Mas. Oi? O áudio cortou de novo, cara. Ah, sim, desculpa, até que Não tô parte te foi? ouvindo. Só para saber de onde eu volto? Até que parte não cortou? Não sei se foi seu microfone, mas agora tá tudo ligado aqui. Sim. E qual foi as últimas frases que não cortaram? Não te ouço. Não me ouve? Eu tô aqui, a internet tá boa. Eu tô usando o fone, que tá tudo carregado com bateria. Agora escutam? Eu vou esperar então a coisa se restabelecer para eu poder voltar a falar. Agora Agora foi. voltou? Voltou. Tá. Então, qual foi a última frase, só para eu saber em que parte, qual a última coisa que eu estava falando? Volta pro último slide. Tá. Voltar aqui para o último slide, então. Não, eu estava falando desse momento e sobre exatamente essa questão, né, de como o espectador, né, que vai estar usufruindo, e essa questão entre quem está ali visitando e fluindo em relação com a obra, ela sofre, né, uma modificação, pelo menos em teoria, ali nesse momento vinculado ao movimento neoconcreto do Brasil. Então, aí eu chegava, né, nessa imagem dessa obra, e que foi uma imagem que circulou muito nas redes sociais em junho do ano passado. Junho ou julho, eu sei que a gente acabou de completar um ano, e aí eu comecei a pensar de que maneira essa imagem poderia, né, nos dizer algo sobre o contexto que a gente vive hoje, e também, em certa medida, tá atualizando e fazendo a gente pensar em algumas questões junto com a obra da Milka, né? Então, se ele nos diz, né, exatamente, que ele acha que criar está junto com viver, que arte e vida são a mesma coisa, como que as dinâmicas, né, que atravessam o trabalho de arte, elas
acabam atualizando e fazendo com que ele ainda diga muito sobre a nossa sociedade, né? Então, o primeiro ponto é sobre como a obra, né, que ela está ali distanciada do centro do Rio de Janeiro, vai para um bairro nobre. Ainda assim, uma pessoa em situação de rua acaba utilizando ela como abrigo. Eu acho que isso diz muito sobre esses processos, né, de precarização que vão sendo cada vez mais constantes e fortes e visíveis dentro de uma cidade como o Rio de Janeiro. E aí, mas o ponto exatamente é o debate que essa obra vai levar, né, para as redes sociais. Porque a partir do momento que essa imagem começa a circular na internet, a, as primeiras solicitações, né, que chegam é exatamente que a prefeitura, que o poder público deveria tomar atitude, né, e executar algumas ações para fazer com que essa pessoa saia, né, se distancie da obra do Amilcar. Nesse ponto que a gente começa a pensar, né, a participação, e quando essa obra começa a circular na internet, os primeiros questionamentos que chegam é exatamente que o poder público deveria tomar atitudes, né, para que essa pessoa não se apropriasse da obra de arte dessa maneira. E nesse sentido, tem um texto que é escrito pela crítica de arte Daniela Nami, que ela fala, né, de uma maneira muito clara, assim, exatamente, que ela não quer cair na romantização, a gente espera viver em um mundo onde nenhuma pessoa tenha, né, que utilizar uma obra de arte que está no espaço público como abrigo, mas a ela faz uma pergunta que é exatamente de que maneira, né, o próprio Amilcar ou alguns artistas que estariam relacionados com esse tipo de pensamento poderiam reagir, né, a partir desse episódio. Então, ela se questiona, ela fala, né, que desejo poderia ser mais ambicioso para um artista do que ver aquilo que ele imaginou servindo de repouso e proteção para os mais vulneráveis. Então, e aí eu trago, né, todo esse. E aí, claro, isso na internet, então, já dá para a gente imaginar, né, para que lado foi o debate de pessoas defendendo pontos de vistas distintos, independente do que estava sendo articulado a partir dessas falas. O que eu acho, né, que nos diz muito sobre o dia de hoje, o nosso contexto, é de que maneira essa obra, né, ela é atualizada a obra do Amilcar consegue contribuir para uma compreensão do mundo que a gente vive também. Então, a gente entra, né, nessa questão entre proteção à obra de arte e proteção dos corpos que ali se relacionam. Então, o que eu concluiria, né, que a partir desse episódio, o Amilcar, mais uma vez, ele teve, né, o seu papel evidenciado partindo da sua obra e da relação com o espaço público. E desse modo foram expostas feridas e processos que tocam exatamente noções de empatia, noções de coletividade, o que é uma necessidade cada vez maior no mundo que a gente vive, né, que são cheios de mazelas e conflitos, que se originam exatamente do distanciamento e da incompreensão das necessidades básicas do outro. Então, para mim, o melhor modo, né, de articular as outras falas e outros olhares diante de produções amplamente debatidas já na historiografia da arte, talvez seja pensar as constantes atualizações e propostas de pensamentos de tempos passados, reconhecendo e vendo de que maneira eles podem interactuar com a realidade onde a gente vive, né? E principalmente onde a vida humana não tem protagonismo. Então, é nesse sentido que a gente poderia concluir que o abandono dessa expectativa, que os humanos atuem como simples espectadores diante das produções artísticas, ainda está muito distante, né, do nosso tempo, porque os discursos que envolvem esse episódio, muitos deles são pautados exatamente para defender esse distanciamento, né, entre a pessoa que se relaciona com a obra e o espaço, né, no qual ela está inserida. Então, para mim, era interessante trazer esse episódio para mostrar como uma obra do Amilcar que está disposta ali no espaço público, ela ainda pode, né, tá se aproximando do nosso contexto e fazendo a gente pensar e debater. Então, desde uma coisa que sai ali do mundo da internet e uma discussão que parte de pessoas que têm outra relação com essa obra,
vai para uma crítica, né, que a Daniela Nami ele escreve, ela publica em duas revistas, e de como a obra vai se manter sempre atual, né, e como a Amilcar ainda pode falar tanto e se comunicar de uma maneira tão interessante com a gente, pensando as questões da arte no espaço público, mas também pensando as questões do neoconcretismo e pensando as aproximações com a obra de arte de modo muito amplo e geral. Então, era um pouco disso que eu queria contribuir assim para essa discussão, era trazer esse episódio para nosso debate. Agora eu coloquei o meu vídeo de novo, não sei se isso vai fazer com que o meu áudio trave, mas de todo modo eu consegui, eu acho, concluir, né? Sem estar com essas interrupções sonoras. Mas muito obrigado pela atenção de todos, espero que isso contribua também um pouco com esses novos olhares e essa nova maneira da gente olhar para tudo aquilo que foi produzido e pensado, né? Tão, de maneira tão incrível por tantos artistas e teóricos. E é isso, gente. Achei interessante porque você trouxe esse episódio, né, que a Brígida Campbell também trouxe na quarta-feira, intercalando com outras situações, né, de pensar esse lugar da obra pública, né, do espaço público, essa relação com o espaço público, e de uma obra abstrata, como que a gente também atualiza esses sentidos dentro desses atravessamentos do espaço público. Tá dando um eco aqui. Então, agora, gente, eu vou convidar para a mesa, para a fala, né, a professora Fabrícia Jordão, vou apresentá-la. Eu esqueci de falar o título da fala do Aldones, perdão. Fabrícia Jordão é curadora e professora, doutora e mestre em artes pela ECA USP, uma professora da Universidade Federal do Paraná. Em 2019, recebeu o prêmio de melhor tese de CAPES em artes, com pesquisa que investigou as contribuições e atuações institucionais de críticos de arte e artistas visuais no processo de redemocratização brasileira. Desde 2009, atua como professora de curadoria e coordenadora do Laboratório de Imaginário Radical na UFPR. Laboratório este que recomendamos muito, que serviu como um grande conector de pessoas e mentalidades e inquietações durante os anos da pandemia, inclusive pude participar desse momento, e agradeço muito a Fabrícia por ser uma interlocutora também de radicalidades e, né, pensamentos. Então, ela coordena o Laboratório de Imaginário Radical, na UFPR, onde se dedica a pensar sobre o lugar e possíveis formas que as imagens, a política e o político da arte assumem no contexto da hegemonia do imaginário capitalista. Dentre outras exposições, foi curadora ou co-curadora nas mostras Raquel Nava, no Museu Nacional da República, aqui em Brasília, Alice Ritt, no Espaço Cama, em São Paulo, Alex Valauri, no Museu Nacional da República, 2021, no 77º Salão Paranaense de Arte Contemporânea, no MAC do Paraná, 2021, Estratégias do Feminino, no Farol Santander, em Porto Alegre, em 2019, estávamos lá também, juntas, sorte, né? Pequenos Gestos, Memórias Disruptivas, no MAC Paraná, em 2019, na primeira Bienal Latino-Americana de São Paulo, 40 anos depois, no Centro Cultural São Paulo, em 2019. A Fabrícia trouxe para a gente enfim, uma fala que se chama O Continuar e a Arte, Alteridade e Presença como a Defesa de Mundos. Então, agora eu passo a palavra para ela. Agradeço, Fabrícia, pela sua presença iluminada. Tá ligado? Ligou. Tá bom aqui? Agora aqui, tá bom? Mais para trás. Assim, assim. Nossa, aqui eu tenho que ler, gente. Eu quero agradecer o convite da Marília e esse desafio, né, que me foi colocado para pensar como a Milka hoje permanece ou continua ou existe, né, a contemporaneidade. E foi muito difícil porque eu considero que a primeira vez que eu vi uma exposição do Amilcar foi aqui no Jardim. Então, eu não só não tinha familiaridade com a própria obra, muito menos com a fortuna crítica sobre o Amilcar. E é óbvio que eu não ia, assim, né? Não ia ser nem um pouco produtivo, de repente, me debruçar sobre esses estudos, que eu não ia dar conta de pensar, né? Então, o que eu vou trazer aqui é um pouco um exercício, uma reflexão
que dialoga muito com a fala da Luciana, da Cecília Mori, que é esse contato, não com a memória do Amilcar, mas com o legado discursivo, poético e artístico dele, né? Então, a minha proposta é um pouco aqui trazer o Amilcar para o presente, mas também para a presença, né? E daí a gente vai, enfim, espero que ele chegue para vocês como chegou para mim, né? E eu gostaria de iniciar, portanto, essa conversa em um evento que nos convida a pensar sobre a memória e o legado de Amilcar de Castro, lendo um poema que o artista endereçou ao mais jovem, portanto, a todo aquele e aquela que, em sua singularidade, nasceu ou nascerá depois dele. E aqui eu vou ler. Ao mais jovem, preste atenção às coisas mais próximas e simples. E procure somente dentro de você mesmo a força e a grandeza para construir. Por exemplo, olhe que beleza aquela forma redonda. É apenas uma laranja. Mas que força explode, que canta o canto do ser no espaço pendurado. Astro guardando sementes, contendo o futuro de milhares de laranjas iguais, sempre diferentes, em círculo e cor laranja. Perseverança da geometria, harmonia das esferas, filosofia, colorida na mesma cor, provocando imagens e imaginação. Vida em tempo de terra, em tempo de verde, em tempo de sol. Amarelo, laranja, laranja. Mistério tangente, de um gesto de colheita ao alcance da mão. Escolhi esse poema para iniciar minha fala, sobretudo porque ele evoca e celebra toda a potência que reside em experienciar a vida desde relações pautadas na alteridade. Já que não se trata de um mero convite para prestarmos atenção à laranja, mas de um convite para nos abrirmos à estranheza que o simples e o familiar nos coloca. Mas para nos implicarmos no radicalmente outro que a mesmidade da laranja nos coloca. É por isso que a laranja, na fruteira, existindo ao alcance da mão, como algo apenas consumível em seu valor de alimento, não interessa a Amilcar. Interessa ao artista a laranja enquanto ser pendurado no espaço. O mistério que ela instaura não é qualquer mistério, é um mistério tangente. Ou seja, é justamente na distância geométrica entre a laranja, enquanto ser no espaço pendurada, o gesto de colheita e a mão que ainda não alcançou, que se instaura o mistério tangente. É nessa triangulação da laranja, gesto e mão, em mútua implicação, que se converte uma perseverança da geometria. A laranja, em sua radicalidade de existir enquanto totalmente outro, provocou a imaginação de Amilcar. Se o encontro com o radicalmente outro é também um encontro com aquilo que está fora da linguagem, já que é da ordem do inapreensível, o artista, quando afetado pela laranja, cria imagens. Imagens que, abandonando qualquer caráter de síntese, tentativa de elucidação, apreensão, definição, existem com e como laranja. Imagens de ser como laranja. Ele a pensa astro, ele a pensa círculo, ele a pensa cor, amarelo, amarela, laranja. E como tal, nos convida a pensar sobre os mistérios que residem tanto no devir quanto no existir como laranja, sobre a vida em tempo de terra, em tempo de verde, em tempo de sol. Portanto, uma das grandes lições desse poema me parece ser justamente esse convite ao mais jovem, a nós, para nos relacionarmos, implicarmos e existirmos desde nossa mútua condição de alteridade.
Nesse ponto, recupero o tema que norteia esse evento e que, em maior ou menor medida, nos serviu de guia. Outras falas, outros olhares, ver Amilcar. O convite aqui é da mesma natureza que nos fez Amilcar em seu poema. Ver Amilcar é, sobretudo suas obras, desde sua condição de alteridade. Ou seja, desde a radicalidade da experiência e pensamento que reconhece, pressupõe e acolhe a diferença, a assimetria, a exterioridade. Falar de alteridade é necessariamente falar de negatividade. A negatividade é inerente à dimensão do outro que nos escapa. Portanto, também trata-se de um convite para que abracemos a potência do ambivalente, do não transparente, da opacidade, de tudo aquilo que nos escapa à compreensão, de tudo aquilo que nos é inacessível em Amilcar e nas suas obras, do mistério tangente, como disse Amilcar, sendo como laranja. Pois, como nos lembra Byung-Chul Han, a alteridade não é uma diferença consumível, como nos quer convencer a plantação cognitiva do capitalismo, que incorpora em seu regime anestésico toda e qualquer diferença como valor, como mais uma mercadoria, mais um produto, mesmo porque na sociedade da transparência e da positividade, o dissêncio inconciliável que apenas a alteridade em sua negatividade radical instaura deve ser, quando não eliminado, despolitizado. Nesse contexto, o convite de Amilcar para que nos impliquemos no mistério tangente é também um convite para nos relacionarmos desde a distância que a alteridade instaura. Distância que, para Byung-Chul Han, abre espaço para tornar-se outro. E a experiência de tornar-se outro é, por sua vez, constitutiva de pensar e do imaginar. Esse convite à alteridade talvez seja dos mais potentes rastros, não do legado, termo de inscrição jurídica e associado à morte, mas da continuidade da visão de mundo de Amilcar na contemporaneidade. O arquiteto Paulo Mendes da Rocha me ensinou que todos nós sabemos que vamos morrer, que a vida é curta, mas também sabemos que não nascemos para morrer, nascemos para continuar. E aqui não se trata de continuar o trabalho de alguém, mas de se implicar na permanente e, por vezes, contraditória e ambivalente construção de determinadas visões de mundo, de se filiar a determinados projetos e, portanto, recusar e confrontar outros tantos projetos. É por isso que, para continuar, se faz necessário não apenas abrir caminhos em rotas já traçadas, mas também traçar outras rotas, trilhar o que ainda não foi trilhado, transitar o intransitado. Ou ainda, como me ensinou a artista Ludmila Alves, revoltar, desviar, desconquistar, repensar, reescrever também é continuar. Continuar também diz respeito a conjugar o igual e a diferença simultaneamente. Ser como e com o outro. É desde essa perspectiva que o convite à alteridade da laranja que Amilcar endereçou ao mais jovem se aproxima na sua defesa de uma determinada visão de mundo, da reivindicação de diversos artistas contemporâneos ao direito à opacidade, os quais, por meio de suas obras, nos convidam a nos relacionarmos com a poética da opacidade, com a poética da negatividade que não se deixa prender no sistema sexo-gênero, que contesta o encobrimento do outro, que estrutura o sistema moderno colonial capitalista, que recusa a transparência das políticas identitárias. Também penso, enquanto o severo elogio do Amilcar à matéria, continua o elogio de Guignard à etérea e imprecisa vastidão da paisagem. Penso ainda como a laranja de Amilcar continua a maçã de Cézanne. E como Ana Martins Marques, quando escreveu, e aqui eu cito, dizem que Cézanne, quando certa vez pintou um quadro, deixando inacabada a parte de uma maçã, pintou apenas a parte da maçã que compreendia. É por isso, meu amor, que eu dedico a você este poema em branco. Ana Martins Marques continua Cézanne, Amilcar e Guignard. Penso também que quando Amilcar, recém-contratado como professor na Escola Guignard, foi convidado pelo secretário de Cultura para desenhar essa escola,
Ele a imagina, e aqui eu vou citá-lo, uma escola que seria um galpão para cada área, e uma casa geral que seria a direção, auditório e administração. Cada galpão teria suas características de acordo com o objeto. E uma piscina mais ao centro, porque os alunos poderiam tomar banho de piscina. Seria até muito interessante e não faria mal algum. Posicionar uma piscina mais ao centro, torná-la visível, desejável para todos que por ali circulassem. Situar a piscina como elemento de conexões e espaço potencial para a instauração de um mistério tangente. Mistério que se instaura quando o corpo se pensa, se repensa e se transforma no encontro com a água. Pensar o corpo enquanto matéria que tem peso, que afunda, mas também pensar o corpo como uma matéria que flutua, boia, suspende a gravidade e que se distorce quando submerso na água. Na água, ser como os povos ancestrais, brincar, refrescar, curar, alimentar, coletivizar. Na água, se reconectar com o corpo como outro. Ser como anfíbio e se metamorfosear. Ser como canoa e se deslocar. Ser como terra e aterrar. Ser como peixe e se movimentar. Que contrapedagogias poderia advir do encontro do corpo com a água em uma escola de artes? Que contrapedagogias poderia advir do encontro de dois mistérios, corpo e água? Que contrapedagogia poderia advir do corpo, indisciplinado, em uma dança alegre e um tanto erótica com a água? Ao propor uma piscina mais ao centro para a nova escola Guinhá, a Milka nos quer corpo, que é uma escola de artes que se abra para o saber e a experiência do corpo. Uma escola de arte e corporação. Ao situar o corpo mais ao centro, em uma escola de artes, o artista rompe com a dualidade corpo-alma, que ainda hoje modela o ser estudante nas universidades de arte. Nessa defesa do corpo, em alguma medida, a Milka continua Spinoza, quando este compreende o corpo e o pensamento como atributos de um mesmo organismo. Para Spinoza, e ao que parece para Milka, o pensamento é a ideia do corpo e suas afecções, e o corpo é a ideia do pensamento do corpo e suas afecções. E aqui quero evocar mais uma vez a voz do Amilcar. Em 98, falando sobre sua experiência na Mangueira, o artista foi questionado por Fernando Augusto se não teria sido difícil, cito Fernando, juntar esse universo da arte concreta, essa necessidade de síntese, de precisão, de rigor com o carnaval, que é uma coisa barroca que tende para o excesso. Ao que Amilcar respondeu, e aqui eu cito, em termos, porque o rigor do concretismo e do neoconcretismo é um rigor poético. Não é uma atitude tomada, não é uma pose, não é um negócio assim que o sujeito fala, agora não, vou ser rigoroso. Esse rigor aí é uma maneira de deixar sentir e deixar igual a vida toda. É coerente com a vida toda. Portanto, o carnaval entra, mas não no sentido de escangalhar as coisas, mas no sentido de ajudar a construir. Essa alegria, esse bate-bum, é tudo ritmado. Ele não é de qualquer jeito. Você, aceitando o jeito do carnaval, você faz perfeito o que tem que se fazer no carnaval. Ou seja, a arte para a Milka seria coerente, aberta e implicada no e com o viver a vida. Logo, na nossa capacidade de se criar, nossa capacidade de criar seria indissociável da nossa capacidade de ser afetado pelo mundo e entrar em um regime sensível de muitas implicações e afecções com a alteridade. Desta perspectiva, a arte seria um chamamento à presença e um convite para se implicar na sua alteridade. Quando de minha primeira visita à exposição, em meados de março, tive a alegria de ser acompanhada por Marília Pânitz. Ela propôs que nos encontrássemos por volta das 17 horas. Só depois entendi que, ao propor esse horário, Marília estava cuidando para que tivéssemos contato com as esculturas em 3 momentos: dia, transição do dia para noite e noite. Naquele dia aprendi, no Jardim de Amilcar, que suas esculturas nunca seriam apenas materialidade,
que a transparência da chapa de ferro, quando dobrada ou cortada, assume a forma opaca, e que essa forma opaca, por sua vez, quando instalada no espaço, se converte em um conjunto de fenômenos. Que a boca do vento, cada vez que lhe beija o corpo, imprime com a poeira dura e vermelha o sussurro da terra. Que a corrosão ferrosa do aço, em seu marrom avermelhado, são a escrita do tempo. Que sua respiração e transpiração oscila conforme a dança que faz ora com o sol, ora com a lua. Que quando, desde sua rigidez matérica, traga a luz do sol, transmuta-se em obscuridade, se apresentando também na forma volátil de uma sombra. Que são suas aberturas que lhe dão volume e lhes possibilitam a incorporação, tal qual tatuagem da paisagem que a circunda. Também aprendi sobre uma outra dimensão do aterrar, do retorno à terra, quando soube que para algumas das esculturas aqui presentes foi necessário fazer uma base subterrânea. Aprendi, sobretudo, que as esculturas não se deixam aprender, que elas não são, que elas são como as laranjas de Amilcar, né? Que elas instauram um mistério. Essa é outra lição das esculturas do Amilcar, aqui no jardim. Podemos apenas manter uma proximidade, nunca prendê-las totalmente. Suas esculturas nos convidam a experienciar a arte pelo que dela nos escapa, por sua opacidade. Se abrem para uma proximidade que assegura tanto o demoramento e a implicação do corpo, como a recusa, sua captura, consumo, apreensão completa. E esse existir e insistir no mistério é acompanhado do convite para nos implicarmos nessa alteridade e nesse processo também nos transformarmos em outro. Nesse movimento de implicação, vamos paulatinamente saindo da anestesia que a hipervisibilidade das imagens transparentes produzem e nos engajamos nos mistérios. Essa relação pautada no mistério da arte é a mesma que Amilcar estabelecia com suas esculturas. Como ele nos conta em uma entrevista em meados dos anos 90, a primeira escultura de dobra que eu fiz foi em cobre, dourada, por volta de 52. E depois continuei cortando e dobrando. Estou fazendo a mesma escultura esse tempo todo. Suas esculturas lhe pareciam, assim como as laranjas, iguais, sempre diferentes. O exato oposto da lógica neoliberal que nos oferece e celebra o diferente sempre igual. É desde esse mistério do igual, sempre diferente, que suas esculturas nos endereçam um convite sedutor ao demoramento, nos interpelando enquanto corpo sensível e presente no e com espaço. Não se trata aqui de uma vivência, do tempo vivido como adição, do tempo cumulativo, que deixa intacto aquilo que já existe. Trata-se de se implicar justamente na negatividade que só a arte é capaz de produzir. Portanto, ao reclamar a presença, o encontro que as esculturas de Amilcar instauram são da ordem da experiência, algo que nos interpela, afeta, transforma de maneira única. Nesse ponto, gostaria de trazer para a conversa o artista franco-algeriano Kader Artia, curador da 12ª Bienal de Berlim, que encerra agora no próximo mês. Foi a mostra intitulada Still Present, né? O artista contando das motivações durante a coletiva para pensar o conceito, né? Ele nos diz que uma primeira pergunta veio à mente dele quando ele foi pensar essa Bienal, né, que está acontecendo agora. Se fingirmos que uma exposição de arte pode mudar o mundo, como podemos contribuir para uma leve reorientação da percepção de mundo das pessoas? E se implicando na questão que levantou, tomou 2 decisões corajosas. Deixar toda e qualquer arte digital fora da mostra e nos endereçar um chamamento para nos reapropriarmos da atenção. O artista curador justifica seu programa ético, político e estético. Quando você está olhando para uma obra de arte, que seja por um segundo, você está aprendendo. Está ativo e não passivo. A obra não está extraindo qualquer coisa de nós. Para mim, é extremamente importante entender que se eu me importo com o presente, eu, na verdade, me preocupo com a atenção. Eu convido a uma reapropriação da atenção. Eu convido todas as pessoas que vão para uma exposição para apenas estarem vivas e presentes, e não para instagramar suas vidas.
E o que são as esculturas de Amílcar no jardim, senão esse convite persistente à presença, ao demoramento, à experiência, ao corpo vivo implicado, ao bom encontro, ao se deixar afetar, que está fora da governança algorítmica. É por isso que situa o chamamento de Átia para nos reapropriarmos da atenção como gesto que continua no presente a construção de um mundo que também Amílcar, com suas obras, tratou de continuar e imaginar e construir. Se Átia situa esse convite como um procedimento que confronta e recusa a economia da atenção pautada na extração de dados e de tempo de vida que o capitalismo técnico-liberal nos impõe por meio da governança algorítmica, em Amílcar, esse convite pode ser situado em uma lógica que recusa e constrói uma alternativa à ideologia moderna, na medida em que está envolto na dissolução da aceleração e, consequentemente, nas suas derivações clássicas, progresso e desenvolvimento. Essa defesa, em menor medida, pode ser pensada tanto em Amílcar quanto em Cadeátia, né, como um gesto de revolta que confronta e recusa radicalmente a lógica moderno-colonial e sua continuidade, o realismo capitalista, forjado e mantido desde o imaginário de que não há alternativa. Diante da governança algorítmica e da hegemonia do realismo capitalista, querem nos convencer de que não há alternativa. Diante do mero viver decorrente do tempo vivido como adição da anestesia provocada pela hipervisibilidade, da excessiva positividade gerada pela transparência, querem nos convencer de que não há alternativa. Também querem nos convencer de que não existe horizonte alternativo à substituição da experiência pelo consumo desinteressado e dessensibilizado, nem diante da pré-corporação que, como conceitua Marx Fischer, modela previamente os desejos, as aspirações e as esperanças de acordo com a ideologia liberal. Diante da forma acelerada da produção artística, de um campo de arte que tem cada vez mais se convertido em HDMI, CMYK, NFT, para usar uma imagem de Rita Sterrow, tampouco parece existir alternativa. E que alternativa teríamos aos museus, mesmo quando estes, operando em consonância com a lógica da governança, embebidos na retórica do marketing, brand e do assistencialismo social, abraça com sua plasticidade despolitizante tudo que se coloca como fora do sistema. Mas, como o Rito Sterrow nos alerta, a arte se situa no olho do furacão do neoliberalismo. A arte não está fora da política. A política reside dentro de sua produção, distribuição e recepção. Se diante da hegemonia do capitalismo, como nos alerta Rodrigo Nunes, muitas vezes o realismo em relação àquilo que é possível fazer ignora o realismo daquilo que é necessário fazer, a arte, em sua negatividade e recusa radical, sabe que a política e o político comportam uma afirmação do impossível no presente. Nesse sentido, a contemporaneidade de Amílcar, assim como a de Cadeátia, se instaura na urgência do chamamento à presença e aos mistérios que a arte nos lança. Esse chamamento para estarmos conectados e implicados na alteridade, na materialidade que sua forma comporta. Insisti ontem, como fez Amílcar, e hoje, como continua a Átia, na urgência da presença, na experiência, na opacidade, na negatividade, na materialidade, na desaceleração, no encontro sensível em estarmos vivos e presentes, é defender a agência criativa da arte como um dos caminhos para a construção e reinterpretação e também reparação de mundos. É se posicionar politicamente em defesa de uma determinada visão de mundo. É, no contexto do realismo capitalista, fazer o impossível. É persistir e resistir em uma das tarefas políticas incontornáveis da arte, desatrofiar a imaginação e nos demonstrar que sim, existe uma alternativa, que o impossível é possível. É isso. Oi, pessoal. Voltamos. Bom, dando continuidade aqui à nossa conversa da mesa 4, eu queria convidar agora o Matias Monteiro. Vou apresentá-lo aqui, ele vai
Sua fala tem como título A Forma Sem Resto, o Vazio Exilado e o Pensamento Rastro em Amilcar. Vou apresentar Matias. Matias Monteiro é analista cultural sênior no Itaú Cultural em São Paulo. É doutor em arte na linha de pesquisa de métodos e processos em arte contemporânea e mestre na linha de pesquisa de poéticas contemporâneas pelo Instituto de Artes da Universidade de Brasília. Pesquisa as relações e atravessamentos entre arte, psicanálise e expologia. É artista, curador, professor e desenvolve ações educativas em museus e centros culturais. Com a palavra, querido Matias. Oi, gente. Boa tarde a todo mundo. Queria começar, claro, dizendo que é uma imensa alegria estar aqui. E queria começar agradecendo a toda a equipe do projeto, né? Na figura da Dayana, da Andrea, do Carlos e da Marília, pelo convite, né? Dizer que alimenta ainda mais essa alegria estar aqui com a Iana, com a Fabrícia e remotamente com o Aldonis Nino, né? Que eu me sinto profundamente honrado e profundamente desafiado, como acho que tem sido a tônica das salas, né? Com esse convite, né? Mas eu acredito que um desafio em boa companhia é uma aventura, né? Então, acreditando nisso, vamos nos aventurar, né? Fiz uma apresentaçãozinha, ó, funcionou. E aí peço desculpa, eu vou ler para tentar organizar um pouco os meus pensamentos, né? A domicialização deste conjunto de esculturas de Amilcar de Castro nos jardins do Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, parece de fato nos oferecer uma circunstância oportuna para nos debruçarmos sobre sua obra e o impacto indelével que ela produziu na constituição discursiva da história das artes plásticas no Brasil. De fato, ela parece ter produzido uma espécie de ponto nodal tão fundamental que talvez seja mesmo desafiador citar críticos e historiadores que tenham se dedicado a investigar de forma mais ampla a produção artística no Brasil e não tenham se detido com maior ou menor empenho sobre ela. E embora tão arduamente investigada, concomitantemente, algo parece invariavelmente escapar. Sempre resta algo a dizer, como propõe esse encontro. Mérito, indubitavelmente, de sua precisa concisão e de sua engenhosidade poética, mas também, sem dúvida, incapacidade que dá notícia de nossas próprias limitações. Ao longo das diversas entrevistas que concedeu, Amilcar reiteradamente nos alerta sobre um certo limite interpretativo no que concerne não só a sua obra, mas que marca o próprio gesto artístico. E dos riscos inerentes de não reconhecermos esses limites, ocupando-os imprudentemente ou preenchendo-os, na melhor das hipóteses, com argumentações teóricas e conceituais, na pior, por meio de literalices. De fato, argumenta que de forma semelhante, a análise de uma obra específica, de uma forma semelhante à análise de uma obra específica, qualquer tentativa de esboçar uma história da arte no Brasil resultará em produção lacunar. E uma expectativa contrária a essa, qualquer anseio por uma história linear, progressista e cumulativa, com claras relações de causalidade, geraria uma enorme frustração em seu interlocutor, ou, de acordo com a forma direta com a qual costumava se expressar, o deixariam louco. A arte é uma crise permanente. É constituinte da história, especificamente da história das artes no Brasil, que ela não seja apenas vagamente lacunar, mas cheia de pedaços em branco, termos dele. O que faz da prática e discurso historiográfico uma composição. E, de fato, Amilcar não foi o único a suspeitar que a história não apenas se escreve, mas se compõe como um poema ou um desenho. A essa altura, gostaria de explicitar que a minha intenção não é exatamente de produzir uma contribuição, por menor e mais singela que seja, a já vastíssima bibliografia sobre a obra de Amilcar de Castro,
nem elucidar qualquer problemática que concerne sua poética. Tampouco determine uma análise mais profunda sobre seus impactos nas práticas artísticas e historiográficas que a sucederam. Na demanda na qual nos encontramos, que nos faz laço, de produzir outras falas e outros olhares, talvez seja mais fecundo não buscar dizer algo sobre sua obra, mas, quando muito, vislumbrar algo a partir dela. E de partida, somos capturados pelo título Provocação proposto. Rastros de Amilcar, a obra hoje presente como pensamento. Não passa desapercebido uma certa ambiguidade entre uma suposta condição temporal, hoje, e especial, presente. Somos então convidados a inferir, deste enunciado, que algo de seu pensamento ou de sua poética, se por poética entendermos um processo e um pensamento que constituem forma, faz rastro, trilha, indício. Percebam que já não se trata aqui de traçar um legado formal, mas antes supor, desenhar os modos pelos quais este pensamento rastro opera e mostra-se pertinente em práticas artísticas atuais. Essa relação reenvia-nos à proposta de Gaston Bachelard, segundo o qual a imagem poética, como uma explosão em sua radical atualidade, em seu momento preciso, produz sismos e ecoa no passado e no futuro. Talvez seja conveniente recuperar Ferreira Goulart, que em 1961 descreve as esculturas de Amilcar em termos de uma dinâmica latente que revelaria um desejo de explosão. Reconhecer estes efeitos em outros gestos artísticos que precedem e sucedem sua obra não equivale a descrevê-los em termos genealógicos, como supostas ascendências e descendências. Rompem-se as relações diretas de casualidade e de derivação. Estes ecos, como rastros fantasmáticos, assombram a obra em um só depois. Mobilizam toda uma constelação de obras, convocadas pelo olhar em fantasmagoria, que André Malraux chama de imaginário, e que Aby Warburg chama de memória, apenas para do imaginário e da memória supor um outro museu e um outro atlas, que convertem toda a obra, como proposta por Baudelaire, em uma mnemotécnica, ou como propôs Duchamp, em um jogo, no qual se engajam todos aqueles que em algum momento tomaram parte no que hoje, em nossa cultura, chamamos de arte. Afigura-se apenas conveniente que uma obra que foi reiteradamente descrita em termos de uma passagem do plano ao espaço por meio da gestualidade da dobra e do corte, que ela resista a uma disposição temporal linear. De fato, em 1985, Amilcar publica uma poesia, na qual afirma: sei que não quero contar a história dos espaços já construídos. Por mais ontens que se guardem, mesmo por amor ou saudade, não faremos amanhecer jamais. Gostaria sim de mostrar espaços ainda não vistos, o espaço reinventado de assombros e sem alardes, mas que se mostra novo, sempre novo. Nada é mais vulgar que o espaço, nem nada mais vivo quanto a luz. Quando a descoberta se faz sentir, é no presente que antecipa o futuro, mesmo no tempo em que se armam as forças para desvendar a forma clara. Creio, tenho fé, na forma que não deixa resto, que estampa e cala, como a fala do poeta, que mesmo em silêncio contém o mundo. Esse singelo poema parece alimentar nosso imprudente devaneio temporal. Nele, Amilcar contrapõe um passado cumulativo e pluralizado, ontens, que pode ser mobilizado apenas por uma disposição nostálgica, amor ou saudade, sendo todavia inacessível. Não faremos amanhecer jamais.
como uma imagem de um futuro especulativo e singular, que também só pode ser vivido indiretamente, antecipado, por meio de suposições e indícios que sugerem vislumbros de um ainda não visto. A obra, em sua pertença radical ao presente, produz passado como impossibilidade, jamais invenção, e uma possibilidade de futuro sempre novo. É nela, em seu assombro sem alarde, que o tempo se arma, passado e futuro, assim, enlaçados, na tentativa de desvendar uma forma clara. Se de fato nada é mais vulgar que o espaço, e nada mais vivo que a luz, é nela que fazemos amanhecer uma forma. Pois o que é o amanhecer, senão um espaço arcaico, feito novo por uma luz matinal? Ademais, o silêncio da forma, e que é pleno de mistérios. Em entrevista em ocasião da abertura da mostra panorâmica dedicada à sua produção no Paço Imperial, no Rio de Janeiro, em 1989, demandado acerca da importância dos vazios em sua obra escultórica, Amilcar recusa imediatamente o termo. Diz ele: não existem vazios, porque a escultura é uma coisa só. O vazio e o cheio, no sentido vulgar, têm a mesma carga emotiva, tem uma carga emotiva muito grande, da mesma força. Não são partes vazias, são cheias tanto quanto. Sua recusa resoluta ao vazio alude à relação indissociável que Amilcar reconhece entre a constituição de um volume escultórico e suas qualidades sensíveis, o que o faz, formalmente, se vincular ao movimento neoconcreto. De modo análogo ao que poderemos argumentar em relação ao equilíbrio dinâmico e engenhoso entre uma carga e seus pontos de apoio, que produz efeito de leveza, onde, contudo, há apenas uma grandeza, o peso, também o vazio, num sentido vulgar, resulta da engenhosa dinâmica formal, da qual existe, contudo, uma única qualidade escultórica, o volume. Talvez não seja de todo incoerente que possamos compreender a recusa de Amilcar ecoar sobre as ressalvas de John Cage quanto à noção de silêncio. O vazio e o silêncio estariam para a forma escultórica e para a composição musical não como grandezas negativas, valor qualitativo, mas como antagonistas, valor quantitativo, cuja dinâmica descreve relações de densidade, valor sintático. De fato, ao afirmar uma densidade ao vazio, em termos formais e sensíveis, de um modo indissociável, Amilcar recusa sua acepção vulgar como uma negatividade escultórica, o que pode nos oferecer uma pista para entendermos um pouco seu pensamento rastro. Sua poética, se considerarmos aqui o argumento de Paulo Sérgio Duarte, segundo o qual suas dobras incorporam vazios. Curiosa expressão, incorporar vazios, dar um corpo ao vazio, reconhecê-lo em termos de um tão cheio quanto, negá-lo em seu sentido vulgar, de vacuidade, ausência, negatividade da forma ou espaço vacante, para reafirmá-lo como substância mesma da escultura. Essa atitude de recalque funda uma massa, produz tessitura de um espaço. Afinal, como aponta Ronaldo Brito, na passagem do plano ao espaço, é preciso que a chapa de cobre se curve, se torça, se fenda, se volte sobre si mesma e configure uma unidade, porque a escultura é uma coisa só. Amilcar dá um importante indício quando, em uma entrevista, assume o vazio apenas na condição de mediador de uma relação que introduz um espaço exterior ao material. Um vazio plasmado em atravessamento. Diz ele, o vazio que atravessa é a surpresa da dobra. É nesse sentido que vejo o movimento de passagem.
É como atravessamento que o vazio se incorpora, produto e produtor da obra escultórica de Amílcar de Castro. E talvez seja aqui na incorporação de uma travessia que produz uma relação espacial, uma passagem plasmada no metal, que a obra realize sua imagem precisa, faça estampa e se cale. De modo semelhante ao silêncio poético que, segundo Amílcar, contém o mundo, essas fendas e cortes, que já foram descritas por Frederico Moraes como rasgos e feridas, segundo Márcio Sampaio, contém tudo dentro. E segundo Nuno Ramos, produzem uma volumetria que abre literalmente a peça ao mundo. Amílcar afirma categoricamente acerca do vazio: não existe. Diríamos, existe. Não cessa de não se escrever e de produzir seus efeitos na busca pela forma clara. Aqui devemos crer, não se produzem restos. Afinal, é da obra artística que ela seja uma construção em torno do vazio, ao qual se ofertam todas as formas. Um vazio um vazio que, na falta de termo e imagem precisa, contém um silêncio que é ferida do mundo, que contém o mundo, que se abre para o mundo. A recusa de Amílcar se volta à imagem do vazio trivializado, que considera vulgar. Mas vale lembrar que em sua poesia afirma: nada é mais vulgar que o espaço. Não há vazio que aqui que não faça forma, estampa, imagem, volume, que não seja tão cheio quanto, pleno de mistério, assombro sem alarde, ao qual ele uma vez chama de susto com alegria. Ali onde uma massa de silêncio se funda, se plasma na forma de atravessamento espacial, uma qualidade que eu e a Iana chamamos de atravessia, o vazio é produtor e produto de volumetria escultórica. O vazio, tal qual um silêncio escultórico. Qual silêncio? O mortífero silêncio da sereia de Kafka, o desconcertante rumor vegetal de Cocteau, o silêncio sempre outra coisa de Ponge. É preciso se calar. O silêncio mergulha na matéria, na substância própria do rígido metal, até corroer, até pulverizar sua superfície, fazê-la áspera, devolvê-la ao minério telúrico. Dobra e retorce a chapa e guarda-se ali um espaço feito novo, um núcleo massivo que produz a obra como um efeito de um campo gravitacional, como sugere sua estrela. E aí eu me aproprio agora do presente que a gente recebeu aqui da Fabrícia, diria um astro que contém sementes, talvez, né? Ou como diria Mallarmé, não terá tido lugar, senão lugar, exceto talvez uma constelação. Ecos, sussurros, sismos. Há no filme Eclipse, de Michelangelo Antonioni, uma cena na qual a personagem detém-se em frente a uma escultura sobre um pedestal e se posiciona de modo a olhar o mundo por entre as pernas da estátua. A massa escultórica converte-se em uma moldura para o mundo. Uma moldura para o mundo, converte-se em um mirante. Essa imagem reencena um dos momentos iniciais do filme, no qual a mesma personagem organiza uma composição de pequenos objetos em frente a uma moldura vazia. Posteriormente, é uma coluna que se interpõe entre os personagens. Esses volumes são mediadores de relações amotivas, desconexões, que se inscrevem em termos espaciais, ou, no contexto cinematográfico, em qualidades de enquadramento e composição. Afinal, ao olhar por entre as pernas de uma escultura em um espaço público, do alto de seu pedestal, não sabemos exatamente o que a personagem vê, pois, do nosso ponto de vista, é ela que está enquadrada.
podemos apenas supor tudo aquilo que a estátua permite ver, dá a ver, sem nenhum embaraço, por entre as suas pernas. Lembra-nos Antonioni, que tinha ele mesmo sua recusa resoluta ao termo incomunicabilidade como negatividade discursiva. O eclipse, em última instância, nada mais é que o desencontro desastroso entre dois corpos celestes que se ocultam e se separam. Talvez seja tentador fazer dessas obras mirantes para o mundo, postas a desenhar paisagens, mas podemos permanecer convictos, em nenhuma instância se trata disso. Não interessa a Milka contar a história dos espaços já construídos, mas nominalmente, declaradamente, o desejo de reinventar o espaço não visto, que se mostra novo, sempre novo. A todo rigor, a obra de Amilcar, acredito, podemos dizer, não é a forma instalada no espaço, mas ela instaura uma espacialidade fendida, talvez em jardim, quem sabe uma piscina. Se sua obra se abre para o mundo, se suas fendas contêm tudo, é porque nessa ferida repousa um coração do espaço, e acredito eu, elemento ímpar de sua poética, seu pensamento rastro, sua própria percepção acerca do fazer escultórico. Obrigado.